Salve, mano, igreja compartilhando mais um vídeo aí pros irmãos, pra meditação dos irmãos aí. É uma palavrinha, né, pra meditação dos irmãos aí, né? No dia a dia, na noite de madrugada. Deu? Agora é meia-noite e 32. Meia-noite e 32. Eu vou ler aqui uma palavra aqui em Segunda Crônica. Em Segunda Crônica, capítulo 7. É Segunda Crônica, capítulo 7. Aí vai dizer assim, o título vai falar assim: o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. E acabando Salomão de orar. Aí ele tá falando que Salomão estava orando, né? Salomão estava orando ali, né? Falando com Deus ali, né? Pedindo misericórdia ao povo, né? E pedindo conhecimento, né? Sabedoria da palavra, né? É o que nós devemos fazer, né? Todos os dias, né? Pedir conhecimento da palavra, né? O Espírito Santo de Deus, né? Tem um Salomão ali, estava orando ali, né? Como a gente fala, né? De boca no pó, né? Pra falar com Deus, né? Pedir Deus de discernimento, entendimento da palavra, cada dia mais e mais, né? Pra gente não sermos enganados ou contrariados, né? Então Salomão estava orando ali, né? Pedindo algo da parte do Senhor, né? Vamos ver o que ele estava pedindo. Orar. Desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Então Salomão estava orando, e quando Salomão acabou de orar, terminou de orar, assim desceu o fogo do céu e consumiu, né? Consumiu o holocausto, né? Consumiu o holocausto e o sacrifício que estava ali, né? Para ser queimado, né? Para ser tirado fora. E a glória do Senhor encheu toda a casa. A casa somos nós, né? Nós somos o templo, né? O templo do Espírito Santo de Deus, né? Nós somos o templo né, do Espírito Santo de Deus, a casa, né? A verdadeira igreja. A verdadeira igreja somos nós, né? A casa do Espírito Santo de Deus. Então Salomão estava ali orando, falando com Deus ali, né? Orando, falando com Deus ali, né? Para que enchesse a casa, né? Enchesse a casa dele. Encher a casa, né? A casa do azeite, né? Encher mais, né? Do Espírito Santo de Deus. Vocês estão ouvindo aí, né? Porque é de noite agora, madrugada. Então fica complicado de ouvir, né? Então ele pediu a Deus para que enchesse a casa e consumisse o holocausto e o sacrifício. Naquela época não, naqueles tempos lá atrás no Antigo Testamento, né? Era muito sacrifício, né? Que era feito, né? Muito sacrifício a deuses pagãos, né? Também eles faziam holocausto, né? Também, né? Expiação pelo pecado, né? Quando alguém pecasse, eu ia pedir, se confessar, pedir perdão a Deus. Tinha lá, né? As ovelhas, né? Um era para expiação, o outro para o holocausto, né? Para oferecer sacrifício a Deus, né? Mas não poderia ter mancha, não poderia ter mancha nenhuma, né? Tinha que ser pura, limpa, né? Tinha que ser limpa, não podia ter uma mancha, nenhuma doença. Aquele sacrifício, aquele holocausto que ia ser oferecido a Deus, né? Então aqui no Antigo Testamento, né? Todos sabemos que era assim, né? O Antigo Testamento ele ensina, né? E automaticamente nos mostra, ele nos revela dentro da palavra, né? Como eles viviam, o que eles faziam, né? Então encheu toda a casa. A casa somos nós, né? A casa, a morada e o templo do Espírito Santo somos nós, né?
Só que muitas das vezes, né, o povo aí, né, que fala que é de Deus, né, que é crente, não é, entendeu? É o joio tá misturado. O joio tá sempre misturado ali no meio do trigo, né? Então aí, ó, encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar. Então, como Salomão orou, quando ele acabou de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e o sacrifício. Mas hoje em dia, né, no Novo Testamento, ele não aceita mais sacrifício, entendeu? Deus, ele não aceita mais sacrifício, porque ele já morreu na cruz por nós, né? Deus, ele morreu na cruz por nós para nos salvar, para perdoar nossos pecados, entendeu? Mas só que tem muitos ainda que tá ali no pecado ainda, né? Mentindo, enganando. Enganando, é mentindo, né? Porque Deus, ele perdoa os pecados, só que a gente não pode voltar às práticas, entendeu? Matar, roubar, se prostituir, aquelas coisas do velho homem, né? O velho homem, né? Igual tem a passagem lá do Nicodemos, né? Nicodemos tem que nascer de novo, né? Deus mandou Nicodemos nascer de novo, nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito, entendeu? Então Deus pediu para Nicodemos nascer da água e nascer do Espírito. Ser um novo homem, né? Ser um novo homem, uma nova criatura. E as coisas velhas passaram, né? E não voltar mais à prática. Então quando a pessoa é uma nova criatura, Deus, ele, quando a pessoa, né, se entrega realmente para Deus, né? Quando a pessoa se entrega de corpo, alma e espírito para Deus, né? Deus, ele limpa a pessoa, né? Tira todas as mazelas, todos os bichos, os carrapichos que tem dentro da pessoa. E aí Deus abre o entendimento, como eu já falei nos outros vídeos, né? Que Deus ele abre o entendimento, tem um mosquito aqui, véio. Deus, ele abre o entendimento da maturidade, mostra a verdade dentro da palavra e mostra quem é o teu verdadeiro irmão, né? Quem prega a verdade, quem se esconde, né? Aqueles que estão se escondendo, quem faz fofoca, né? Do irmão, né? Que tem crente que faz fofoca, né? Crente não, né? O joio tá falando da vida do próximo, então não pode falar da vida do próximo. Tem muitos crentes aqui que falam da vida do próximo. Então, eles são mentirosos, são falsos, né? Hipócritas, vivem da hipocrisia. Aí, eles estão lá dentro. Lembra aqui na passagem aqui agora que quando desceu o fogo do céu, queimou o holocausto e o sacrifício, aí a casa ficou cheia da glória de Deus. E os sacerdotes não podiam entrar, eles não podiam entrar. Porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. Eles não podiam entrar na casa do Senhor porque a casa do Senhor estava cheia da glória do Senhor. Porque a glória do Senhor tinha enchido toda a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então significa que Deus, né? Deus não tem o prazer na morte do ímpio, mas Deus, ele quer que o ímpio se arrependa. Deus se arrepender das mentiras, dos maus caminhos, né, da prostituição, do engano, do adultério, da fornicação, essas coisas. Deus quer que ele saia da hipocrisia, né? Então tem que sair da hipocrisia, os maus caminhos, as falsas amizades, entendeu? Tanto fora como dentro, né? Dentro das quatro paredes, né? Que a gente fala que é a igreja, né? Mas na verdade a igreja somos nós, né? Então a casa de Deus, a casa do Senhor, somos nós, né? Que quando nós dobramos nosso joelho no chão e oramos, né? Deus, ele enche a casa, né? Deus, ele nos enche do azeite e da farinha, né? A farinha e o azeite da botija. Então nós temos que ser que nem igual a passagem da palavra Deus fala em Mateus, né? Que são 10 virgens, né? 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. Então isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Então devemos ser que nem as 5 virgens prudentes. Nós temos que ser, né? Como a palavra Deus fala, né? Prudente como a serpente e simples como a pomba. Porque Deus, ele é simples, né? Deus, ele sabe muito bem a nossa capacidade, né? O nosso modo de viver, o nosso modo de andar.
E ele nos ensina realmente a como nos lidar no meio do povo pagão, né? Isso de ser crente. Nós temos que saber responder eles, né? Temos que saber responder ele com temperança, né? Com temperança. Porque esse povo a gente tem que saber lidar, porque se a gente pega um povo desse que não quer nada com Deus, se a gente pega e já dá uma marretada com força ali, ele já vai pular fora. Não que eu tô falando que tem que passar a mão na cabeça, né? Mas falar ali a verdade mesmo, que doa o que doer. Mas ali ir falando e explicando pra ele. Ele vai sentir da mesma forma que ele tá no erro. Então o que acontece? Deus ele quer que o povo se arrependa, mas o povo não quer, né? O povo só quer a benção, quer correr atrás de benção, Aí quer falar o nome dele em vão, mas realmente ele, na verdade eu vou dizer que eles não querem nada com Deus, só quer a benção mesmo. São poucos que voltam para agradecer, que tem uma passagem bíblica aí, né? Que se não me engano, acho que foi um cego que foi curado e só teve um que voltou para agradecer. E esse foi fiel no pouco, né? No que teve. Sendo fiel no pouco, Deus colocará no muito. Então Deus aqui está falando em 2 Crônica capítulo 7, né? É isso mesmo. Então Salomão ele estava orando, quando ele acabou de orar, o fogo desceu do céu, queimou o holocausto e queimou o sacrifício. Mas só que não se faz mais sacrifício, acabou o sacrifício, né? Do Antigo Testamento. Hoje vivemos pela graça. A lei, né? A lei, como está no Novo Testamento, aponta os meus e seus pecados, né? A lei aponta os pecados, que sabemos que não devemos mais voltar aos caminhos, né, tortuosos, né? Da prostituição, né? Essas coisas da vida do velho homem, né? Da pornografia, essas coisas aí, né? Não podemos voltar mais, né? Quem é da vida da criminalidade, que Deus resgatou, que Deus já tirou da vida da criminalidade, né? Lá das bocas de fumo, que estava na vida do crime, matando, cheirando, roubando, que ele teve uma segunda chance, entendeu? Ele não pode voltar mais, porque Deus ele dá corda, Deus ele tá vendo até onde tu vai, até chegar uma hora que tu não vai aguentar mais. Então se Deus ele tirou você de lá, entendeu? Você que tá em casa aí, pai e mãe aí, que tem filho que tá nessa vida, entendeu? Né, dá um conselho bom pra ele, né? Mostra esse vídeo pra ele, compartilha esse vídeo aí, pra ele ver que Deus ele transforma a vida da pessoa, né? Mas a pessoa tem que querer. E aí eu vou te dar mais uma palavra aqui, né? Dentro da palavra de Deus, né? 2 Crônica capítulo 7, versículo 14. Aí fica assim, ó. Se esse o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, tá vendo? Então não é todo mundo que é crente, entendeu? Muitas vezes o povo tá lá dentro só por estar. Vai por ir, canta por cantar, né? Só tem cantoria, mas louvor que é bom, nada, né? Hinos da harpa sendo louvado não se vê mais, né? Os hinos da harpa não se vê mais sendo louvado nessas igrejas. Igreja bonita por dentro, por fora, né? Enfeitada por dentro, as paredes pintadas, oba-oba, festinha, apaga a luz ali e prega com a luz apagada, tipo a luz de cinema, aquelas coisas todas em cima do pregador ali. Isso é coisa do mundo, mundanismo. Eles estão atraindo mundanismo para dentro da casa do Senhor. Então você pega ali a passagem do livro de Mateus, né? Que Deus ele purifica o templo, ele expulsa todo mundo dali dentro. Deus ele expulsa todo mundo e bota para correr mesmo. Aqui, ó, se humilhar e orar, igual Salomão tava fazendo. O que Salomão tava fazendo? Salomão tava orando, e quando ele acabou de orar, desceu o fogo do céu, queimou o holocausto e o sacrifício, queimou. Foram consumidos. Então o sacrifício podemos dizer que é o pecado. Quando nós oramos e Deus enche a casa, então quando Deus entra, tudo que é ruim tem que sair, né? Se tem alguma seta, alguma coisa na nossa vida, então Deus ele entra, o Espírito Santo de Deus entra, renova por dentro, e tudo que é de ruim tem que sair, automático. A seta tem que sair. Então se o meu povo que se chama, aquele que fala aquele, não, eu sou cristão, mas se realmente você quer ser cristão de verdade mesmo, com sinceridade, né, sem adorar imagem e escultura, entendeu? Que a Bíblia abomina essas coisas, imagem e escultura, né? Maldito aquele que tem, né, uma imagem de escultura, entendeu?
Maldita a imagem de escultura e mais maldito ainda aquele que adora a imagem de escultura dentro de suas casas. A própria Bíblia fala sobre isso. Êxodo capítulo 20, versículo 1 por diante. Aí que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter. Então o que diz aqui? Tem que se converter, né? O povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter, buscar a face do Senhor, bater, dar-se-vos-á, né? Então pronto. É o que acontece. Buscar a face do Senhor, né? Buscar e se converter. Se converter é igual a passagem do Nicodemos. Nicodemos nasce de novo. Aí ele fala, porventura um homem velho pode nascer de novo, né? Ser jovem de novo. Deus que ele quis dizer que ele nasce da água, nasce do Espírito, né? Passar pelas águas, mas se arrepender dos pecados, né? Deixar tudo que é de ruim para trás, esquecer e seguir a vida com Deus, né? Dos seus maus caminhos, a mentira, o povo que gosta de enganar, até dentro da igreja mesmo, né? O povo que é soberbo, avarento, devasso, presunçoso, caluniador, invejoso. Tem pessoa que tem inveja da forma que tu prega, né? Tu prega a verdade, fala certinho, conforme o Espírito Santo manda tu falar, e ele já fica te olhando. Os próprios pastores dentro das igrejas já fica te olhando. Ele já sabe que tu fala certinho dentro da palavra, que tu tem realmente o brilho do Espírito Santo de Deus. E eles não gostam, né? Eles não gostam. Então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que está falando aqui? Que Deus vai vir, ouvirei dos céus e virei e sararei todas as suas terras. Perdoarou os pecados, né? Deus vai perdoar os nossos pecados. Aquele que se arrepender de todo o coração, corpo, alma e espírito, se entregar, né? Devemos se entregar para Deus de todo o coração. Então, eu deixo essa mensagem, né, para os irmãos meditar, né? Meditar. E se arrepender, né? Como eu sempre de costume eu digo, né? Se arrepender dos maus caminhos, né? Na verdade vos digo, né? Que é as merdas que muitas das vezes a pessoa pratica. As merdas que tem praticado. Né? As besteiras, não é verdade? As besteiras que tem praticado. As lascívias, né? A corrupção, né? Enganar. A prostituição, a mentira, o adúltero, né? O fornicador. Não sabeis que a amizade do mundo se constitui inimigo de Deus. Então não podemos ser inimigo de Deus. Se você dá a sua mão uma testemunha falsa, como está em, se eu não me engano, Êxodo 23, então você está se juntando, está sendo amigo do mundo e sendo inimigo de Deus. Então Deus ele te abomina. A própria palavra de Deus fala isso, né? Então eu deixo essa mensagem para os irmãos, entendeu? 2 Crônicas, capítulo 7, por diante. Eu li até o versículo 3, para sempre, né? A benignidade dura para sempre, mas os irmãos aí, que eu creio que Deus vai levar esse vídeo aí para os irmãos que querem ouvir a verdade, né? Li essa palavra, meditar nessa palavra aí, né? Até o capítulo 3, mas pode pegar do 4 por diante. Até o 14, para os irmãos verem aí, né? Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos aí, né? E mostrar a verdade para cada um dos irmãos, e que Deus possa abrir o entendimento, dar conhecimento da palavra e mostrar quem realmente é o teu verdadeiro irmão. Na palavra, o Espírito e verdade. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos.